Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo encha o nosso coração nesta manhã em mais uma nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando aqui a igreja, que Jesus Cristo quer que sejamos. Que nós possamos nos edificar com esse estudo maravilhoso do livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada, e a palavra de Deus sempre nos orientando e apoiando em todas as atitudes, as ações que devemos ser como igreja. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã gloriosa de domingo. Que Deus seja com todos nós. Amém? Vamos dar início aqui à nossa escola bíblica dominical, nossa aula, falando sobre a terceira característica de uma igreja contagiante. Nós estamos estudando aqui, neste livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada. E nós estudamos que a igreja, primeiramente, é um local de graça, onde a graça do Senhor Jesus Cristo ela governa, ela reina, ela enche as nossas vidas, somos portadores da graça de Jesus, Não é simplesmente o favor imerecido de Deus, mas sim a única oportunidade de salvação do ser humano, a graça do Senhor Jesus Cristo. Também vimos que a igreja é um local de mentoria, onde as pessoas são mentoreadas, ensinadas e ensinam as outras pessoas. E assim, o ciclo de ensino, do estudo da palavra de Deus, ele se propaga. Então a igreja também é um local de mentoria, onde o nosso grande mentor é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o grande mentor da igreja. E hoje nós podemos aprender e ensinar para outras pessoas a graça, o poder do Senhor Jesus Cristo. Também a igreja é um local de comunhão e sofrimento, A igreja, nós temos essa terceira característica da igreja como um local de comunhão e sofrimento. Nós vamos estudar então essa terceira característica da igreja, A igreja contagiante, A igreja, ela exibe uma terceira característica então relacionada à realidade da vida, que geralmente a gente esconde atrás de uma máscara de orgulho. E se a gente for mais a fundo, da hipocrisia mesmo, A igreja é um local onde as pessoas sofrem, a igreja é um local onde as pessoas estão têm suas feridas, têm os seus sentimentos machucados, não só os seus sentimentos, mas sim o seu espírito muitas vezes abatido por um pecado ou por algum vício, algo que escondem atrás de uma aparência de que está tudo bem. Então a igreja ela tem que ser um local onde transparência, onde a verdade ela brilha na vida das pessoas. E não há vergonha nenhuma em sofrer, e sim tratar o seu sofrimento na igreja. A igreja deve ser o local onde o sofrimento é tratado, onde as pessoas machucadas são curadas e saradas. Todos nós estamos machucados, todos nós temos feridas na alma, mas nem todos têm a honestidade e a vulnerabilidade de admitir essa dor. Isso se deve ao fato de que, comumente, não há lugar seguro para fazê-lo dentro da igreja. A igreja ela deveria ser o primeiro lugar a oferecer esse ambiente, O nosso lar viria em segundo lugar. Então a igreja ela deve ser o primeiro lugar onde as pessoas sentem confiança em abrir o seu coração e expor as suas feridas, expor o seu sofrimento. Ouvi falar de um estudo de psicólogos que descobriram que os 3 principais lugares onde a maioria das pessoas agem com hipocrisia são esses. Preste atenção nisso. Em primeiro lugar, nós temos a tendência de agir com presunção ao entrar no saguão de um hotel luxuoso. Em segundo, costumamos esconder nossos verdadeiros sentimentos quando estamos ao lado de um vendedor de carros em um salão de exposição. E sabe qual que é o terceiro lugar onde usamos máscaras? Isso mesmo, a igreja. A igreja é justamente o local onde que deveria haver autenticidade, autenticidade nas nossas vidas. Infelizmente é onde exibimos um sorriso falso no rosto, damos tapinhas nas costas, e usamos de dissimulação para esconder o que temos no coração. O fato é que estamos verdadeiramente machucados. Esse é o fato. Nós estamos verdadeiramente machucados, feridos na nossa alma. Conforme comentei inúmeras vezes, você ficaria chocado se pudesse conhecer a dor da pessoa que está à sua frente e que está atrás de você, na igreja.
né? Se nós pudéssemos conhecer a dor que há dentro das pessoas, nós ficaríamos chocados, né? E a igreja é o local de se conhecer a dor do outro. É uma que a pessoa ela deve se abrir em um local onde há comunhão entre irmãos, né? Como uma grande família de Deus. As pessoas elas escondem isso porque elas preferem ter uma aparência de que está tudo bem, quando na verdade não está. O local da igreja, a igreja deve ser um local de sofrimento, onde as pessoas tratam o seu sofrimento. Você vem sofrendo do mundo para ter o seu sofrimento tratado na igreja, no corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que Jesus, o cabeça, o líder da igreja, o que está à frente da igreja, o general que nos alistou para a guerra, ele vai tratar nossos ferimentos. É como se fosse um grande hospital de campanha. Um hospital de campanha é um hospital de guerra, né? Geralmente são aquelas tendas, são aquelas barraquinhas que são colocadas nos campos de batalha, ou próximo do campo de batalha, onde é feito o primeiro atendimento aos feridos da guerra, campo de batalha, onde você ali recebe as ataduras, você recebe os primeiros cuidados ali, né, para que você seja tratado e curado. Então, a igreja é este grande hospital que nós temos, né? Podemos sim comparar a igreja a este hospital. Então, todos nós estamos sangrando. Todos nós levamos um tiro nessa guerra espiritual, ou por um pecado, por algo que aconteceu em nossas vidas, né? Todos nós estamos aflitos, temos uma aflição dentro de nós. Todos nós, sem exceção, inclusive quem está atrás do púlpito, inclusive aquele que está trazendo, ministrando a mensagem, ele também é um ser humano. Os pastores, os pregadores, missionários, todos que têm cargo na igreja de liderança, todos estão feridos, todos estão machucados e todos precisam de tratamento. Então a igreja é o local certo para isso. A igreja é onde está o grande e poderoso médico dos médicos que trata o nosso coração e alivia a nossa dor, alivia o nosso sofrimento. O autor desse livro, que eu acabei de ler aqui, esse trecho, tudo que eu falei até agora, está nesse livro aqui, A Igreja Desviada, de Charles Swindoll. E Charles Swindoll ele trata essa questão também com um outro autor, que é o pastor alemão, que lutou contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, né? Lutou contra os absurdos de Hitler e todas as características, né? As comunidades religiosas, o nome desse pastor é Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte a respeito da hipocrisia que há dentro das igrejas, que as pessoas ainda insistem em manter isso para esconder a sua dor, o seu sofrimento. Veja, as comunidades religiosas não permitem que as pessoas sejam pecadoras, né? Um julgamento dentro da igreja, né? De modo que todos têm de esconder seu pecado, tanto de si mesmos quanto dos outros. Não nos atrevemos a ser pecadores. Muitos cristãos se horrorizam ao extremo quando um pecador é repentinamente descoberto em meio aos justos. Por essa razão, permanecemos sozinhos com nossos pecados, vivendo de maneira de mentira e na hipocrisia. O fato é que somos pecadores. Entretanto, é a graça do Evangelho tão difícil para os religiosos entenderem que nos confronta com a verdade e diz: você é um pecador, um grande e desesperado pecador. Apesar disso, venha, pecador, como você está, para o Deus que ama você. Deus quer você da forma como você é. Deus não quer nada de você, nem sacrifícios, nem obras, ele quer apenas você. Meu filho, dê-me o seu coração, Provérbios 23, 26. Deus veio para salvar o pecador. Alegre-se. É a mensagem da libertação por meio da verdade. Não pode esconder nada de Deus. A máscara que usa diante dos outros não serve para nada diante de Deus. Ele quer você como está. Ele quer ser gracioso com você. Não é necessário continuar mentindo para si mesmo e para os seus irmãos, vivendo como se não tivesse nenhum pecado. Pode ousar ser um pecador. Agradeça a Deus por isso. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado.
Isso não nos dá uma liberdade para continuar pecando. Pelo contrário, né? Muitas pessoas usam essa frase aqui: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado e aquele que o pratica também vai ser punido junto com o pecado se ele não parar. Mas o local onde ele deve buscar isso, essa solução para o seu pecado, né? Nós temos que começar a chamar pecado pelo nome, pecado mesmo, não é problema ou não é alguma circunstância da sua vida, não, pecado é pecado e ele precisa ser tratado. E onde é esse tratamento? Na igreja, porque a igreja é o local de sofrimento, onde as pessoas estão sofrendo, sangrando por dentro e precisam ser curadas. Ali elas devem desfrutar de uma comunhão com os seus irmãos que também estão sofrendo, que também estão machucados, mas estão buscando a presença de Jesus, estão buscando Deus que cura, que liberta e provê a solução para o seu pecado. Parte do que torna a igreja um lugar atraente é o fato de os cristãos não terem medo de viver de modo transparente uns com os outros. O desafio de Paulo a Timóteo rompe as máscaras e chama a nossa atenção para viver a realidade. Qual que é o desafio que o apóstolo Paulo lançou a Timóteo? Né? Lançou a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 3, que diz, né, sofre, pois, comigo, preste atenção nessa palavra, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ora, a natureza de um soldado é para a guerra. O soldado é feito para a guerra. A sua função é estar em combate, né, defendendo os seus valores, defendendo a sua família, defendendo a sua pátria, não importa, né? Mas um soldado é um soldado. Ele não é chamado para passear no shopping. Ele não é chamado para fazer outras coisas, né? Ele é chamado para combater. Ele é alistado em uma guerra. Ou seja, quando eu tenho soldados, eu tenho um conflito, eu tenho uma guerra, né? Então, o convite do apóstolo Paulo é: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, nós pertencemos a alguém. Alguém nos arregimentou. Alguém nos alistou. E não é o apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o nosso general. Ele está à frente deste exército. Somos todos soldados. Alguns estão mais feridos que outros, mas porém somos todos soldados. E todos nós devemos receber o tratamento do Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos ter os nossos pecados confrontados com Cristo. E ele sim nos liberta, nos cura e nos limpa. A igreja então deve ser sim um local de sofrimento e de comunhão, não ser apartado desses dois, né? A comunhão da igreja deve ser usada para tratar o sofrimento, né, individual de cada um no coletivo, né? Individualmente, todos nós nos tratamos, né? Nos tratamos uns aos outros. E não devemos esconder as nossas dores, não devemos esconder o nosso sofrimento com o pecado, com aquilo que está nos machucando, está nos matando por dentro. Nós devemos expor, sim. Se eu tenho pecado, eu devo expor. E isso, dentro da igreja, hoje, parece que está praticamente impossível de acontecer. As igrejas parecem igrejas Nutella, né? Igreja Nutella é a igreja que tudo está bem, tudo vai tranquilo, tudo vai muito bem, não precisa mexer nisso, não deixa para lá, não mexe nisso aí que isso aí dói, machuca. Nós não suportamos, né, o confronto, nós não suportamos tratar o pecado. Nós não suportamos o sofrimento, nós queremos a paz, a tranquilidade, nós queremos alegria, nós queremos festa, nós queremos tudo de bom, mas nós não queremos o sofrimento. O sofrimento faz parte, é uma característica de uma igreja contagiante, de uma igreja que atrai as pessoas. Por que ela atrai as pessoas? Porque ali os seus pecados, a sua dor, o seu sofrimento são tratados. Então, a igreja tem essa característica junto com o local de graça, junto com o local de mentoria, e é um local também de sofrimento e comunhão, né? A comunhão daqueles que sofrem por Cristo. Gosto da simplicidade das palavras do apóstolo Paulo, embora não sejam simples de vivenciar. Claro que não foi fácil. Claro que não é fácil. E nunca vai ser fácil.
No grego original, o trecho suporte comigo sofrimentos compõe a tradução de um único verbo, sugikakopateson, sugikakopateson, que significa suportar o mesmo tipo de sofrimento que os outros. Tá vendo? Qual que é o mesmo tipo de sofrimento que temos em comum uns com os outros? Quem está na igreja? O pecado. Né? Não é um mandamento ao qual alguém consiga obedecer por si mesmo. É preciso aplicar a terceira característica da igreja contagiante. Quando posto à prova, o corpo se recolhe. Que bênção quando isso ocorre de fato. Notou a palavra comigo no texto bíblico? É isto que torna a igreja atraente aos outros. Quando alguém se machuca, todos sofrem juntos. Ninguém sofre sozinho. Essa é a motivação que a igreja ela deve ter na sua comunhão. Não somente nos alegrarmos todos juntos, não somente participarmos de festas, confraternizações e alegrias, como muitas vezes temos feito na igreja, assim não vamos parar de fazer. Assim que essa pandemia passar, nós vamos voltar a todo vapor com nossas atividades. Mas no momento, estamos passando um momento de sofrimento. E estamos passando esse momento de sofrimento todos juntos. Não estamos sozinhos, não estamos isolados. Temos que entender isso. Devemos buscar uns aos outros. Não esperar, de repente, que apenas uma pessoa ou determinada outra venha ao nosso encontro. Devemos provocar esse encontro. Cada um de nós, todos nós, devemos buscar uns aos outros. Através, muitas vezes, até mesmo de um telefonema, através, muitas vezes, né, aí das tecnologias, WhatsApp, redes sociais. Perguntar, meu irmão, que saudade, como você está? Minha irmã, por onde você anda? O que você anda fazendo? Né? O que você anda experimentando? Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos encontrar essa igreja em nós mesmos. Que a nossa igreja, a Igreja do Nazareno do Capão Raso, seja um local onde as pessoas compartilham suas dores, seus sofrimentos e não escondem atrás de máscaras de que está tudo bem, de que vai tudo tranquilo. Nós devemos sim receber as pessoas com a verdade, com a transparência. Estamos machucados, estamos sofrendo, mas estamos sendo curados pelo Senhor Jesus Cristo. E no meio das irmãos há esta comunhão, há esta cura, há esta restauração. Que Deus abençoe o seu domingo poderosamente. Que o Espírito Santo seja realmente o grande médico que vai sarar as nossas feridas, tratar os nossos ferimentos. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando durante toda essa semana para vivermos essas verdades bíblicas. E no próximo domingo, na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos ainda estudando mais um pouquinho sobre a terceira característica, que é a igreja, um local de sofrimento e comunhão. Amém? Deus abençoe poderosamente. Até mais no nosso culto hoje à noite, às 19 horas. Estamos ali na rua Dr. Manuel Linhares de Lacerda, número 205. Né? Se você quer participar dos nossos cultos, por favor, deixe seus contatos aqui nas redes sociais. Nós entraremos em contato. Né? Nós estamos com um número limitado de pessoas para assistir nossos cultos, mas se você, de repente, quiser conhecer a nossa igreja, pode vir, né? Deixa o seu link aqui, deixa o seu recado aqui embaixo nos comentários e nós entraremos em contato em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus, o grande Pai, exerça sobre nós toda a sua longanimidade, sua benignidade, o seu sacrifício, né, na cruz, seja por todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Até lá.